Então eu observo muitos jovens em algumas oportunidades profissionais que começam a maldizer o emprego, vamos dizer assim, pelas dificuldades que são naturais do processo, da área, do nicho. Como que nós poderíamos, então, orientar esses jovens, né? O que eles precisam compreender? Quais são as coisas práticas do dia a dia para ele? Isso tem que ter um acompanhamento. Eu digo isso porque eu tenho jovens. Eu tenho um jovem que ele trabalha dentro de uma empresa que até é bastante renomada no mercado. E eu pergunto para ele, por que você quer sair hoje da tua empresa? O que te faz você querer buscar uma nova oportunidade? Aí ele começa a falar, porque eu gostaria de ter um salário maior. Tá, pode ser uma mudança de você crescer, porque eu não vejo oportunidade de crescimento dentro da organização. Aí você vai aprofundando, vai começando a fazer perguntas mais técnicas, mais especializadas em relação ao conhecimento do eu, dele fazer a sua própria autoconscientização. Chega uma hora da conversa que ele fala assim, não, eu até saio por um salário menor. Eu posso ganhar até 30%, 20% menor do que eu ganho, mas desde que eu tenha maiores desafios. Então, você começa a perceber que ele não tem um discernimento exatamente do que ele quer buscar. Sim. E, às vezes, você acaba perdendo esse profissional que ele está numa baita empresa e ele tem que entender que para você poder crescer e se desenvolver, demora, às vezes, anos. Para você se tornar uma posição gerente, você vai demorar 2, 3, 4 anos. Depois, para você se tornar um diretor, vai demorar também. Essa conscientização e essa forma, eu recomendo você trabalhar muito com mentoria, com a ajuda de um especialista que pode clarear. Porque, às vezes, chega no momento da conclusão que ele fala assim, puxa, é verdade. Mas você sabe o que é interessante? Por exemplo, tem pessoas, eu passei até por isso também na minha vida profissional. Eu entrei em algumas empresas, permaneço em muitas, lógico, em cargos importantes, né? Cargos assim de estratégia, de definição. E talvez quando a gente entra numa empresa, a pessoa fala assim, mas por que ele já entrou nessa posição? Porque existe uma história anterior, né? Experiências. Então eu entendo que assim, essa experiência que o jovem precisa passar, não necessariamente será na mesma empresa. É uma experiência de vida, é uma experiência profissional. Então ele pode ter passado por outras empresas, mas o jovem ele não está se permitindo. E você observa que a pandemia piorou esse quadro ou ela vai amenizar esse quadro a partir da conscientização sobre saúde mental? Eu acho que deu uma certa piorada, porque o que acontece? Hoje, seja o jovem ou até um executivo mais maduro, falando em questão de tempo, de experiência e até de idade, eles estão se questionando hoje em dia o que eles estão querendo para a carreira deles. E isso é muito comum. Eu tenho executivos que hoje largaram o mundo corporativo e viraram professores de natação. Ele fala, André, eu, na verdade, ia lá todo arrumado, com camisa social, calça social todos os dias, me encontrei dando aula de natação para crianças, adolescentes, e eu estou bem, ando lá descalço o dia inteiro na piscina, e é isso que eu quero para a minha vida. Agora, os jovens, eles precisam, na verdade, entender e trabalhar isso de uma maneira muito mais conscientizadora, porque senão ele vai se perder nesse mundo de mercado. Eles vão tomar as decisões de qualquer falha ou qualquer desconforto que ele sinta, ele simplesmente vai lá e pede demissão. Para ele é fácil mudar. Ele muda. Na nossa geração, não. Na nossa geração, a gente trabalhava, começava, terminava e a gente ia fazendo a nossa carreira ao longo do tempo dentro da mesma organização. Hoje, os jovens, se não deu certo em 3 meses, ficou insatisfeito com alguma devolutiva que ele recebeu, algum feedback, ele pede demissão. E está tudo bem. E ele vai buscar outras oportunidades. São fluidos, né? Muito. É a sociedade Muito. fluida, né? Líquida, de Muito. Bauman.